Bom dia, graças e paz. É uma alegria muito grande estar aqui. A igreja da Vila, que sempre me amou e me respeitou a mim e a minha família, foram 9 anos, e a igreja tem marcado a minha história até hoje. O primeiro lugar onde eu preguei após voltar do coma foi aqui. E o primeiro lugar onde vou pregar após meu pai ir para a glória é aqui também. Então não tem jeito, viu? Vocês vão ter que me engolir. E eu percebo que aqui existe uma cota ao contrário. E os lugares aceitam, tem cota para negros, né? A minoria. Aqui é o contrário. Eu vi o folder do aniversário da igreja, o único branquinho é o pastor Fábio. Mas louvado seja Deus. Eu fico feliz em rever irmãos tão queridos e conhecer tantos outros. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz de ver tanto rosto novo e saber que a igreja está vibrante, atuante, saudável e que assim continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 23. É provável que a grande maioria de vocês saiba de cor o Salmo 23. Mas vamos abrir Salmo de número 23. Nós vamos ler a partir do verso 1 e vamos ler juntos. Salmo 23, a partir do verso 1, que diz assim: Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Conta a história que um ator estava diante de uma plateia vasta e ele começou a declamar, a recitar de cor o Salmo 23, dizendo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Com impostação de voz, com a entonação certa. E no final da sua declamação, sua representação, diz que a plateia aplaudiu aquele homem de pé. Num outro momento, um senhor iletrado sobe no mesmo palco. Ele não declamou o Salmo 23. Ele leu com dificuldade o Salmo 23. A voz fraca, trêmula, sem nenhuma técnica de oratória. E no final, ele não teve aplausos, mas ele teve lágrimas. O choro de todo aquele povo que o ouvia. Então, no final, alguém perguntou para aquele senhor qual era a técnica. Como é que ele conseguia encher ou deixar os olhos daquela plateia marejados? E a resposta dele foi: o ator, ele conhecia o Salmo 23, mas eu, pela graça de Deus, eu conheço o pastor do Salmo 23. Quão belas são essas palavras inspiradas pelo próprio Deus, mas quão diferente é nós nos depararmos com o cuidado do Senhor na nossa vida, à medida que lemos o Salmo 23. Como é bom olhar para a nossa trajetória e observarmos que até aqui o Senhor tem nos guiado, que o Senhor tem sido pastor, que o Senhor tem cuidado de nós. Quando Davi escreveu este salmo, ele já era um rei, mas ele se identifica como ovelha, expressando sua total dependência do Senhor. Domingo passado, eu estava com meu pai no hospital. Ele não está mais aqui. Hoje,
Você está aqui, amanhã poderá não estar. Nós dependemos do Senhor para todas as coisas. O sustento vem dele, a saúde vem dele. Tudo que nós temos e somos é por ele e para ele. E é interessante que Davi, ele se reporta a um período, a um tempo, em que ele não era o rei de Israel e ele era um pastor de ovelhas. Ele conhecia muito bem essa linguagem, essa metáfora do pastor de ovelhas. Davi havia experimentado a bondade do Senhor. Então vejam, o título da mensagem é: O Senhor é o meu pastor. E o que nós encontramos no Salmo 23 são confissões. Davi, diante das dificuldades e intempéries da vida, ele então fala ao Senhor. É mais do que uma oração, na verdade, diante de confissões de Davi, diante de Deus e diante do seu povo. E nessa confissão ele começa a dizer: o Senhor é meu pastor. E esse é o título da mensagem. Notem, o primeiro diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você observou? De duas uma. Ou Deus está falhando. Deus falha? Não. Mas ou Deus está falhando, ou você não é ovelha desse pastor. Porque, olhe de novo o verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nunca te faltou nada. Nós estamos diante, claro, a nossa tradução da Bíblia, as nossas traduções são boas traduções, claro. Levantar dúvidas. Eu creio não só na inspiração das Escrituras, o que torna a palavra do Senhor infalível, inerrante, mas embora as cópias sejam cópias, eu creio sim na manutenção e na atuação do Espírito Santo, na preservação sagrada até nós. Mas que ninguém se escandalize, o Salmo 23, verso 1, não está numa melhor tradução. Uma melhor tradução do Salmo 1 seria: o Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de nada. A ideia é: o Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Porque você já teve falta de saúde, de dinheiro, de amigos, não é? De carinho, de tantas coisas. Então a melhor tradução do texto é: o Senhor é meu pastor e eu não vou sentir falta de nada. Nessa primeira confissão, Davi fala de contentamento. E essa é a primeira lição, a primeira confissão de Davi aqui. Nós poderíamos então afirmar que eu tenho contentamento no meu pastor. Você se contenta com o seu pastor, o Senhor Jesus? Sim? Amém? Nós sempre olhamos para a ambição de uma forma pejorativa, como se nós não pudéssemos querer trocar de carro, ter mais filhos, trocar de emprego, fazer um novo curso. Não há dificuldade nisso. A ambição, ela não precisa ser necessariamente pejorativa. E é necessário que façamos tudo com excelência para o louvor do Senhor. Entretanto, nós temos o nosso contentamento em Cristo. Quando eu casar eu serei feliz. Olha o Moisés. Moisés é um outro homem, não é? Olha que homem sorridente, tá vendo? Casou, que bênção. Louvado seja Deus. Aí depois que casa, quando eu tiver um filho eu serei feliz. Quando tiver 2, quando eu construir minha casa, quando comprar. Percebem? O nosso contentamento não deve estar em realizações, em coisas, em pessoas. O nosso contentamento está em Cristo Jesus. Embora nós não tenhamos tudo o que nós queremos, nós nos contentamos nele, nós dependemos dele.
Às vezes, você deve olhar para suas fotos de infância e aí você diz: não é possível que minha mãe me colocou essa roupa. Mas quando você era criança, certamente você estava contente com a roupa que sua mãe te colocava. E é o contentamento de uma criança que nós devemos ter, certos de que o nosso pastor, ele tem o melhor para nós. E aí o verso 1 ainda diz: o Senhor é o meu pastor. Na verdade, no original não tem esse verbo, é o meu pastor, essa é uma interpretação, enfim. Mas o ponto é que a palavra traduzida por Senhor aponta para aquela palavra que vocês já devem conhecer, que é Yahvé, o Deus pactual, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que não falha, o Deus que cumpre as suas promessas, o Deus que sabe o que você precisa, muito mais do que você mesmo. O Deus que quer te abençoar mais do que você quer ser abençoado. O ponto é que muitas vezes nós temos dificuldades de entender as bênçãos de Deus como bênçãos de Deus. E nos colocamos no lugar do Senhor como se nós pudéssemos fazer melhor do que Ele. Por vezes somos tentados e querermos aquilo que nós não precisamos. Mas Deus sabe o que precisamos. Quando nós olhamos para trás, observamos os não do Senhor, quantas vezes Ele nos disse não, nós louvamos a Deus, porque se Ele tivesse dito sim, talvez você não estaria aqui, servindo o Senhor, adorando, não é verdade? Então Davi não tinha tudo o que precisava, mas ele se contentava com aquilo que Deus havia dado. Ele não sentia falta de nada. E esse é o sentido do Salmo 37:4, que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. À medida que nós nos agradamos no Senhor, ou seja, servimos o Senhor, nos consagramos a Ele, o nosso coração é moldado ao Senhor. A nossa vontade é moldada à vontade do Senhor. E é por isso que nós, então, temos os desejos do nosso coração atendidos. Mas isso acontece quando nós estamos servindo a Ele. Quando os desejos do nosso coração não são os nossos, mas são os dele. A primeira confissão de Davi é: eu tenho contentamento no meu pastor. Essa é a primeira confissão. Segunda confissão: eu tenho tranquilidade no meu pastor. Porque o texto continua dizendo, verso 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Como é difícil ter tranquilidade. Talvez você seja ansioso como eu, você seja daqueles cujas pernas tenham vida própria, não é? Sabe que você está balançando assim? Um dia eu estava aconselhando uma irmã dessa igreja, inclusive, e não tinha nenhum móvel que nos separasse, e o tema era ansiedade. E eu falava para a irmã, vamos trabalhar esse tema, vamos ver o que a Bíblia fala da ansiedade e tal. E eu com aquela minha perna trêmula, a irmã virou para mim: pois é, pastor, nos tratemos os dois. Talvez você seja inquieto, mas é tempo de nos assentarmos. E havia um pastor, escritor, chamado Eugene Peterson, conhecido como Eugene Peterson, e ele falava muito sobre tranquilidade do pastor, sobre contemplação, sobre ociosidade do pastor, no sentido de que nós somos tão ativistas, estamos preocupados com tantas coisas, e muitas vezes nós não temos tempo de contemplarmos o Senhor, de buscarmos o Senhor, de sermos alimentados por sua palavra. E é tempo de nós, de fato, descansarmos nesse Deus, nesse pastor. E eu gostaria de abrir com vocês um texto paralelo, que está em Ezequiel 34, onde o profeta, ele fala desse mesmo tema.
ele usa a mesma metáfora, a de pastor e ovelha. Então, Ezequiel 34, na verdade, ele fala especificamente sobre as ovelhas. Esse texto foi escrito séculos depois do Salmo 23. Certamente, o profeta Ezequiel tinha em mente as palavras de Davi, o rei inspirado. E aí, a partir do verso 15, ele escreve assim, Ezequiel 35, verso de número 15. Alguém vai ter que me ajudar, hein, pastor? Porque eu coloquei a referência errada. Obrigado, muito obrigado. Diz assim, Ezequiel 34, a partir do 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Fazer ovelha repousar não é uma coisa simples. Quando nós lemos o Salmo 23, dá a impressão que é simples assim, pega a ovelha no colo e fica quietinho. Tudo bem, a ovelha não é um porco, mas não é simples dessa forma. E aí o texto continua. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Bom, nem todo mundo é ovelha, né? Aqueles que parecem ovelhas, mas não são. Todos aqueles que são crentes, normalmente, vão se filiar a uma igreja. Mas nem todo mundo que se filia à igreja visível, de fato faz parte da igreja visível. Faz parte do rebanho do Senhor. E aí o texto continua. Verso 18. Acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? A vez de turvar o resto com os pés? As ovelhas gordas, elas empurravam as magras para fora do aprisco, e não só isso, elas sapateavam e deixavam as águas turvas, para que as magras não bebessem daquela água. E continua o texto. Quanto às minhas ovelhas, verso 19, elas pastam o que haveis de pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhe diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Deixe que o Senhor julgue sua causa, é isso. Você que tem sido tripudiado, Lloyd Jones dizia que a maior inimiga da igreja é ela mesma. E nós temos dificuldades, não temos? A igreja, eu estou tão contente de vir aqui, e eu tenho sentido e senti enquanto cantávamos a presença de Deus tão próxima, tão próxima. Eu sei que Deus está aqui. Eu sei que vocês servem o Senhor. Mas a quarta igreja presbiteriana de Carapicuíba tem suas peculiaridades, suas preocupações, seus problemas, não é assim? Claro que é, sempre foi. E continuará sendo. Mas Deus julgará a sua causa, meu irmão. Deus julgará a causa da igreja. Ele é o pastor da igreja. E é necessário que, como igreja, nos tranquilizemos na fidelidade desse Yahvé, que é o nosso pastor. É necessário que individualmente nós saibamos que Deus é soberano e que Ele olha para a nossa causa. Verso 21. Visto que com o lado e com o ombro dás empurrões e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor.
Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Ele não estava se referindo a Davi propriamente, mas sim ao descendente de Davi, através de quem a geração de Davi ocupou o trono, aquele que sempre esteve à destra do Pai. É nele onde nós depositamos a nossa tranquilidade. A estabilidade não vem de nenhum outro lugar, quer financeira, quer emocional e espiritual. A nossa estabilidade e a nossa tranquilidade está no Senhor Deus. Amém? Você crê nisso? Algumas ovelhas empurravam as demais para fora do caminho. Mas é interessante que no Salmo 23 nós encontramos uma figura contrária. No decorrer do Salmo, após a mudança, porque ovelha não está diante de um banquete, né? Então o Salmo 23 fala de uma ovelha, aí no final do Salmo ele deixa de ser ovelha. Muda-se a figura de linguagem e fala-se de um banquete. Mas enquanto o Salmo 23 fala dessa tranquilidade e desse banquete que nós temos no Senhor, e é o Senhor que tem nos sustentado através da sua palavra, Ezequiel fala de disputas, de empurrões, mas olhe para Deus. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da sua vida. E aí o verso 2, lá do Salmo 23, voltando. O Salmo 23 diz: Ele me faz repousar. Já disse que não é necessariamente colocar a ovelha no colo. Isso não era tão fácil. Se você for a ovelha que empurra, Deus te fará parar e vai te castigar. Se você for a ovelha empurrada, Deus fará justiça. Não se preocupe. Ele vindicará a própria honra e te tirará das intrigas. E aí o verso 2 do Salmo 23 diz: leva-me para junto das águas de descanso. Isso não tem a ver necessariamente com matar a sede. E a ovelha não iria voluntariamente pedir para ser levada passivamente para águas de descanso. Uma boa tradução seria: fui levado para águas de descanso. Aqui nós estamos diante de uma constatação. E muitas vezes, mesmo sendo crentes e crentes maduros, nós não conseguimos descansar. Nós não conseguimos nos desligar. Nós não conseguimos confiar. Qual que é o seu problema? Você duvida do poder de Deus ou da bondade de Deus? Você duvida que Deus tem poder para solucionar o seu problema? O maior problema foi resolvido, você está aqui. O maior milagre é a transformação de um coração. Mas, por vezes, o nosso questionamento não diz respeito ao poder de Deus, mas sim à bondade de Deus. Muitas vezes, nós duvidamos se de fato Deus nos fará o melhor. Se tranquilize, meu irmão. Fique quieta, minha irmã. No Senhor, nós temos o contentamento e no Senhor nós temos tranquilidade. Eu tenho tranquilidade no meu pastor, porque ele continua no verso 3, refrigera a minha alma. A palavra aqui traduzida por refrigerar é a mesma traduzida, é a mesma que nós encontramos traduzida por uma outra expressão em Malaquias, capítulo 4, verso 6. Eu gostaria que você abrisse. Porque às vezes o refrigério
Nós pensamos no ar-condicionado, ou quando nós entramos lá no escritório ou no carro e ligamos o ar-condicionado. Eu vim de Poá para cá sem ar-condicionado. A gente acostuma com essas coisas, né? O meu está quebrado. Então a gente fica naquela guerra. Os meninos, abre a janela. E a mãe, fecha a janela, né? Aquela briga. A gente acha que refrigério tem a ver com isso, né? Com aquela água gelada, quando o Robson e o Edinho jogavam bola aqui na rua e ficavam bebendo água da torneira do vizinho. Vocês faziam isso? Sabe? Sedento, né? Ou, quem sabe, você parar no drive-thru do McDonald's, é uma boa sugestão, e aí você dá aquela puxada assim no canudo, aquele milkshake gelado, parece que gela a cabeça, né? Congelou a mente. Nós achamos muitas vezes que refrigério é isso. Mas olha o que diz Malaquias 4:6. Malaquias 4:6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele converterá. Refrigera-me. A expressão refrigera-me é a mesma expressão que aqui em Malaquias está sendo traduzido por converter. Lá em Gênesis 48:21, a mesma expressão é traduzida por fazer voltar. Então, refrigerar, é óbvio que naquela época não havia essa figura que eu vou usar aqui, mas é aquela ideia de alguém que é ressuscitado com aquele desfibrilador. Não é? Sábado passado, eu e o pastor Fábio jogamos futebol. Nós perdemos porque eu estava na linha e ele estava no gol. Então ninguém fez. Não, o pastor Fábio é um bom goleiro, até saiu com o joelho ralado. Ele fez alguma coisa pelo time, eu não. Né? Mas o ponto é, eu brinquei um pouquinho, tá? Preciso de um desfibrilador. Sabe aquela ideia de você ressuscitar alguém? A ideia do refrigério não é a água tranquila, não é a água gelada, mas é a ideia de fazer voltar, de ressuscitar, de reavivar, de dar ânimo do Senhor. E esse ânimo, esse avivamento, nós só temos através da sua palavra. O Salmo 19:7 diz, quem sabe o que diz o Salmo 19:7? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra ali é outra, mas é a mesma ideia. A lei do Senhor é perfeita e aviva a alma. Só o Senhor, só o Santo Espírito de Deus pode nos dar uma nova vida, nos dar ânimo no luto, nos dar ânimo nas dificuldades, fazer com que o mar se abra. Só o Espírito Santo de Deus fará isso através da sua palavra. E é essa a segunda confissão de Davi. Ele primeiramente diz, eu tenho contentamento no meu pastor. E agora ele diz, eu tenho tranquilidade no meu pastor. Refrigerar é trazer de volta uma nova direção. É mudar conduta. É ser abençoado por Deus. E aí o texto continua no verso 3. Guia-me pelas veredas de justiça. E é interessante que nós somos guiados por Deus, e muitas vezes nós somos guiados por caminhos que nós não queremos ser guiados. Porque o verso 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quem foi que guiou essa ovelha pelo vale da sombra da morte? O mesmo pastor. Bom, vocês sabem que eu já estive no vale da sombra da morte. E eu descrevo assim, sabe, você está sentado em uma maca, não, deitado em uma maca, e aí alguém vai te levando, empurrando rapidinho, coisa de filme, aí você olha as luminárias do teto passando bem rápido, né? Esse é o vale da sombra da morte. E aí alguém diz para você assim, você será entubado. Eu briguei para não ser entubado. E a minha fé estava pequena, eu tinha convicção de que eu iria morrer. Esse é o vale da sombra da morte. E aí, depois de muita briga e negociação,
tola e vã. Alguém diz assim, conta até 10. Aí você conta 1, 2, você vai acordar 27 dias depois. Doidão das drogas que foram injetadas na sua veia. Mal sabendo quem você era. Tendo que aprender a andar, a falar e tantas coisas mais. Esse é o vale da sombra da morte. Quem me levou ao vale da sombra da morte? O meu pastor. O Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto pelo diabo, ele foi levado ao deserto por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes, para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento, e nós não entendemos os caminhos do Senhor, Ele mesmo nos leva pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor sabe o que faz. E assim como Ele disse que faria justiça àquelas ovelhas de Ezequiel 34, nós sabemos que Ele fará justiça, como fez no caso de Davi, e fará justiça em relação a você. Creia nisso. Deus vê todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Mas o Salmo 23 apresenta uma ovelha que estava sozinha, desgarrada. Por alguma razão, talvez, Davi esteja retratando um período em que ele esteve longe dos caminhos do Senhor. E aqui ele é reconduzido. E aqui ele recebe esse refrigério, esse voltar ao caminho. Mas o ponto é que o Senhor nos guia e nos faz justiça por amor do seu nome, como diz o verso 4. Mas ainda olhando para o verso de número 4 do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Há quem faça distinção entre bordão e cajado, mas aqui ambos são instrumentos de Deus e da correção do Senhor. E nós somos consolados através da sua disciplina, muitas vezes. Porque ela serve para nos corrigir e para nos trazer de volta ao seu caminho. Então nós vimos duas confissões. Eu tenho contentamento no meu pastor, é isso que disse Davi. E depois, eu tenho tranquilidade no meu pastor. Terceira confissão, eu serei recompensado pelo meu pastor. O verso de número 5 diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu disse que aqui o salmista muda. Aqui não é mais um pastor. Até o verso de número 4, nós encontramos a figura do pastor. E a partir do verso 5, não é mais um pastor. Embora o título da mensagem seja O Senhor é o meu pastor, porque esse é o título que nós atribuímos ao Salmo, e ele de fato é o nosso pastor, mas aqui é uma mudança dessa figura. Sabe quando você está numa praça de alimentação de um shopping, e aí a praça está lotada, você está sozinho e você procura um lugar. Normalmente, você procura um lugar onde não tem ninguém dividindo a mesa, não é? E se estiver dividindo a mesa, e se for para dividir a mesa alguém que não gosta de você, sabe aquela vizinha fofoqueira? Aí você continua com a bandeja na mão, procurando uma nova oportunidade de sentar-se. O texto fala de preparar uma mesa na presença dos adversários, mas preparar uma mesa, enfim, é arrumação para você sentar-se em frente de alguém que não gosta de você. Que coisa terrível. Bom,
O que acontece após passar pelo vale da sombra da morte é o banquete, é a recompensa. Salomão diz que é o tempo do choro e o tempo do riso. E quando nós choramos, nós somos consolados e encorajados pela oportunidade ou pela expectativa de um novo momento. Quando eu voltei da intubação, quando eu voltei para casa, havia sérias restrições, mingauzinho e tal. Sabe o que eu comi? Um caldo de mocotó, foi isso. Essa foi a minha dieta. Sabe, eu queria festejar. Chega de soro, de bolachinha. Vamos celebrar. E após passar pelo vale da sombra da morte, era o tempo de celebração. E aqui nessa terceira confissão, nós vemos Davi sendo recompensado por Deus. Claro que tudo aquilo que nós temos e somos vem do Senhor. Toda recompensa é graça de Deus. Mas claro que nós colhemos os frutos das nossas escolhas. E mesmo por sua graça, nós servimos a um Deus que sabe recompensar. O texto fala para ungir a cabeça com óleo. Quando nós olhamos no Salmo 89, dê uma olhada lá. Salmo 89. Há vários textos paralelos ao Salmo 23 que nos ajudam a compreendê-lo melhor. Salmo 89, a partir do verso 20, diz assim, ó: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele e o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir. O filho da adversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A ideia aqui do Salmo 89 é a mesma do Salmo 23. É alguém sendo recompensado diante dos seus inimigos. Vale a pena servir a Deus. A vingança pertence ao Senhor. Descanse nele. Ele vindicará a honra própria. E ele, por sua graça, vai te honrar. Creia nisso. Enquanto isso, os inimigos receberão o castigo do ungido do Senhor. E aí, no Salmo 92, vai um pouquinho à frente, Salmo 92, a partir do verso 9, nós encontramos exatamente essa ideia. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Vejam, o óleo tem a ver com a recompensa e com o castigo dos inimigos. O óleo tem a ver com a bênção do Senhor e com a justiça feita aos inimigos. Eu tenho dito, reiterando o Lloyd Jones, que a maior inimiga da igreja é ela mesma. Não nos coloquemos como pedra de tropeço para que a obra do Senhor avance. Não deixemos de fazer a nossa parte. Não deixemos de nos consagrarmos ao Senhor e confiarmos nele. E aí, voltando ao Salmo 23, no verso 5, Davi diz: o meu cálice transborda. O Salmo 75 usa, inclusive, a figura do vinho que espuma. Esse cálice que transborda, ou vinho que espuma, tem a ver com o peso da mão do Senhor, a ira da mão do Senhor, contra aqueles que se opõem aos servos do Senhor, contra aqueles que se opõem à menina dos olhos do Senhor, contra aqueles que tripudiam e que insultam a noiva de Cristo Jesus. É interessante que
Às vezes o vizinho, sim, a nossa igreja é mais silenciosa, mais tranquila, mas às vezes o vizinho se incomoda com o barulho da igreja, mas não se incomoda com o barulho do bar, com o barulho do centro espírita. Percebem? E aí, Jesus disse: passa-se de mim este cálice, em Mateus 26, 39. Passa-se de mim a sua ira, Senhor. Porque na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo recebeu o peso do meu e do seu pecado. É como se ele tivesse ido ao inferno e subido e voltado. E ele o fez em nosso lugar, em amor a si mesmo e amor a nós. Bom, nós vimos 3 confissões e vamos para a última confissão. Davi primeiro diz: eu tenho contentamento no meu pastor. Depois ele diz: eu tenho tranquilidade no meu pastor. Por fim, ele diz: eu serei recompensado pelo meu pastor. Então descanse. Ele sabe o tamanho da sua dor. E por fim, eu serei encontrado pelo meu pastor. Porque o verso 6 do Salmo 23 diz que bondade e misericórdia me seguirão. Quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz, ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele recebeu o desamparo do Senhor para que você fosse amparado. Ele recebeu as duras penas do nosso pecado para que nós fôssemos encontrados por Ele e recebêssemos tão bela salvação. É interessante que o texto diz que a bondade e misericórdia me seguirão. Essa ideia de seguir é encontrada 20 vezes nos Salmos, 20 vezes. E é a ideia de perseguir mesmo, de estar no encalço, de acompanhar. Porque nós fomos encontrados mortos nos nossos delitos e pecados, usando as palavras do apóstolo Paulo. Nós não tínhamos condições e capacidade de irmos até o Senhor, mas o Senhor vai ao nosso encalço. Jesus, então, é desamparado para que o Senhor venha ao nosso encalço. Ele é desamparado para que nós sejamos amparados e para que nós experimentemos para todos sempre a bondade e a misericórdia do Senhor. É Ele quem nos segue com essa bondade e misericórdia perfeitas. E por causa desse plano, e por causa da sua bondade, por conta da sua misericórdia, é que nós podemos dizer, assim como o salmista, assim como Davi disse no passado, que nós habitaremos para sempre na casa do Senhor. E esse é o empenho do Senhor para resgatar os escolhidos de Deus. Esse é o empenho do Senhor para que nós perseveremos até o fim. A grande lição de tudo isso que nós vimos e dessas confissões é que o Senhor estará sempre empenhado em fazer as suas ovelhas morarem com Ele. Eu não quero ser fatalista. Nós somos responsáveis por nossas escolhas e é necessário que nós nos consagremos a Deus. Mas, enquanto Satanás tenta te desviar do caminho, desanimar você e apagar a sua fé, o Senhor, o poderoso Senhor, está empenhado. E Ele vai levar a bom termo o seu propósito. Ele está empenhado em fazer você a morar com Ele na eternidade. E nós estamos na tensão do já e ainda não. Porque nós não estamos no céu. E por isso choramos, sofremos, pecamos. Mas nós almejamos o céu. Eu gostaria muito de estar lá. Muito.
Tem uma canção, eu sei que tem vários irmãos oriundos de igrejas pentecostais aqui, e você vai saber o que eu estou dizendo. Shirley Carvalhais, lembra-se dela? Tem uma música antiga chamada Ditosa Cidade. Minha avó ouvia, essa é antiga, né? É exatamente aquilo. De você querer estar com o Senhor, de você almejar esse encontro e conversar com Abraão, Isaac e Jacó. É isso. É isso que nós almejamos. Meu irmão, é bom que você não se acostume com essa terra, porque você não é daqui. Vivamos com um pé aqui e o outro na eternidade, desfrutando já daquilo que o Senhor já nos tem prometido, da sua companhia, do seu sustento, do seu amor, da comunhão com os irmãos, da vida em família, servindo na beleza da sua santidade, mas almejando a eternidade. Eu não tenho dó do meu pai, eu sinto saudades, eu sinto tristeza. Ah, mas como eu queria estar lá. E você estará lá? Você entregou sua vida a Jesus, evidenciando ser um eleito de Deus? Se você o fez, viva de forma digna. E lembre-se que o Senhor, o nosso pastor, estará sempre empenhado em fazer suas ovelhas morarem com Ele. Então glorifique o Senhor. Louve o Senhor. Se apegue a Ele. Se apegue a Ele. E a Ele seja dada toda a honra e toda a glória para sempre. Exatamente esse Senhor, essas convicções, que faz com que a igreja presbiteriana, eita saudade, hein? Esteja aqui, firme, servindo o Senhor até hoje. Não desista. Ore pelo seu pastor, ore pelo seu conselho. Coloque a mão na massa, meu irmão diácono. Você não precisa ter ofício para trabalhar para o Senhor. Tem muita coisa para fazer aqui. E a nossa motivação é esse Jesus morto e ressurreto. Nós trabalhamos para o Senhor. Nós nos empenhamos na obra do Senhor, gratos por tudo aquilo que Ele fez. Então continuemos servindo com excelência, sabendo que o Senhor é o nosso pastor. Que Deus nos abençoe.